Então, continuando nossos estudos para o Colégio Militar, eu vou apresentar aqui uma questão razoavelmente difícil de frações, tá? Não adianta saber somar fração, multiplicar, dividir. Isso aqui você precisa saber frações e, além do mais, ter a ideia da maneira como você vai usar frações para resolver isso aqui. E eu quero aproveitar também, lembrar que nós estamos no início do segundo semestre e eu sempre falo aqui que a coisa mais importante do estudo para você ter sucesso é você começar a estudar com antecedência. Eu gostaria que todo mundo estudasse não apenas um ano, às vezes um semestre só, mas que se preparasse para o Colégio Militar durante 2 anos. Só que é muito melhor, em vez de você tentar no ano e tentar no ano seguinte, você tentar um ano antes e tentar no ano normal. Ou seja, ao invés de ficar o 5º e o 6º ano estudando, você vai ficar o 4º e o 5º. E mais ou menos a metade dos alunos aqui da nossa plataforma de ensino começaram a estudar em 2020 para fazer a prova em 2021. Fica uma preparação muito mais concreta. E nós sempre procuramos incentivar os alunos que querem estudar com antecedência. Como? Então, nós temos a nossa assinatura normal, que é para quem estuda no ano para fazer a prova naquele mesmo ano. E temos a assinatura estendida, que é para quem começa a estudar no ano para fazer a prova no ano seguinte. E a promoção é a seguinte: a partir do início do segundo semestre, que é quando nós estamos agora, a assinatura estendida, que é para 2 anos, ela fica com o mesmo preço da assinatura normal. Então, você não vai pagar mais pela assinatura estendida. Então, o pessoal que está começando a estudar agora para fazer a prova em 2022, começa a estudar já e vai pagar o mesmo preço da assinatura normal anual. Então, para ser mais direto, os nossos preços são assim. A assinatura normal por um ano, é R$ 480. Você se inscreve no início do ano para fazer a prova no final do ano. E para você se inscrever num ano e fazer a prova no ano seguinte, quer dizer, estudar 2 anos, tem a assinatura estendida, que é esse valor aqui. A promoção que a gente começa agora, no início do segundo semestre, para incentivar o pessoal que começa a estudar cedo, é essa aqui, ó. A assinatura estendida, ela fica pelo mesmo preço da assinatura normal. Essa promoção começa já, mas claro, só vale a pena se você realmente aproveitar isso, se você realmente começar a estudar num ano para fazer a prova no ano seguinte. Então, promoção para incentivar o pessoal que quer estudar com antecedência. Então, você vai lá na nossa loja virtual e você vai ver esse preço aqui. Beleza, então agora vamos resolver essa questão aqui, que é uma questão considerada difícil do Colégio Militar de Curitiba. O Colégio Militar de Curitiba às vezes gosta de colocar umas questões para você não conseguir fazer. Então a primeira dificuldade, uma questão com enunciado longo, né? Tem essa historinha aqui, aí ela continua aqui e depois vira uma figura doida. Ele quer saber o perímetro dessa coisa aqui, que é um polígono, né? É um polígono com muitos lados. Mas vamos ver o que está sendo feito aqui para a gente poder fazer o cálculo. Então, primeira habilidade que você tem que desenvolver, claro, o mais importante, é estudar com antecedência. Mas outras coisas você também tem que ficar bom, que é aprender a ler enunciados e entender enunciados. Não tem que ficar parado esperando o professor ler e explicar, não. Você tem que se acostumar a pausar o vídeo e entender o que está sendo pedido. Depois você olha lá a explicação do professor. Então, pausa a questão e olha aqui o que está sendo falado no enunciado e entenda o que está sendo pedido. Certo? Vamos então mandar brasa na questão. A historinha aqui é sobre um brinquedo chamado spinner. O spinner, girador de mão, é um brinquedo que as crianças adoram. Consiste num dispositivo giratório composto de um rolamento que fica no centro desse dispositivo
que é feito geralmente de plástico. Ana Luísa resolveu construir um spinner cujo contorno tem um formato poligonal. Para isso, inicialmente criou um molde numa folha de papel conforme as etapas a seguir. Aqui tem um desenhozinho. O que é isso aqui? É um triângulo com lados iguais. Ele fala aqui, né? Ó, etapa 1. Ela construiu um triângulo equilátero de vértices A, B e C. A, B e C. O que é triângulo equilátero? É aquele que tem os três lados iguais. Então aqui, ó, 10 centímetros, aqui também é 10 centímetros e 10 centímetros. Quer dizer, esse triângulo aqui, ele tem um perímetro de 30 centímetros. Tá, então um triângulo equilátero com vértices A, B e C, cujos lados têm comprimentos iguais a 10 centímetros. Para representar o rolamento, desenhou uma região circular interna no triângulo. Aqui, ó, o rolamento, essa parte aqui. Veja a figura 1 ao lado. Então, olha só, isso aqui é o que ele chamou de primeira etapa, né? A etapa 1. Etapa 1 é essa figura aqui. Então, vamos anotar isso. Etapa 1. Partiu disso aqui. E depois o que aconteceu? Aconteceu o que está aqui na continuação da explicação. Então, olha aqui. Etapa 2. Etapa 2 ele está fazendo aqui. Etapa 2. Partindo do triângulo equilátero de vértices A, B e C, construído na etapa 1, esse aqui que a gente acabou de mostrar. Então, partindo daquele triângulo, Ana Luísa dividiu cada lado dele em 3 partes iguais, construindo externamente, sobre a parte central de cada lado, um triângulo equilátero menor, cujos lados têm comprimentos iguais a 10/3 de centímetro. Aqui, ó, ela fez isso aqui, 10/3 de centímetro, e em seguida apagou essa parte central. Quer dizer, ela pegou o triângulo, fez esses triângulos equiláteros aqui menores, com o lado igual a 10/3. Então, olha aqui, na verdade ela dividiu o lado do triângulo original em 3 partes iguais, apagou essa parte do meio, mas construiu aqui um triângulo equilátero antes. Aí ele ficou assim, igual a estrela de xerife, né? Isso é o quê? Isso é etapa 2. Então, na etapa 1 era um triângulo, agora na etapa 2 ficou isso aqui. É claro que se você quisesse calcular esse perímetro aqui, seria muito fácil, né? Porque você conhece quantos são os lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 lados aqui. E quanto é que vale cada lado desse? É o lado do anterior dividido por 3. Certo? Mas vamos terminar o desenho antes de calcular os lados. Então, na etapa 12, ele fez isso aqui. Então, foi construído um triângulo equilátero menor de vértices D, E e F aqui. D, E e F. Esse triângulo equilátero menor aqui. Aí ele apagou essa parte do meio e ficou assim. Então, só está explicando como que ele está construindo a figura. Depois repetiu o processo para os outros 2 lados do triângulo de vértices A, B e C. Quer dizer, ele fez isso aqui, ele fez também um triangulinho menor aqui e um triangulinho menor aqui. Então, isso é a etapa 2. E aí ele continuou fazendo isso. É o que ele explica aqui. Nas etapas seguintes, são construídos novos polígonos, sempre dessa mesma forma, partindo do polígono construído na etapa anterior, dividindo-se cada lado em 3 partes iguais e constrói-se externamente sobre a parte central de cada lado um triângulo equilátero menor, e em seguida apaga-se a parte central. Veja na figura 3 ao lado, essa aqui, como ficou o molde do spinner da Ana Luísa após realizar o procedimento até a etapa 5. Fica uma figura engraçada, né? Então, etapa 5, vou botar um 5 aqui. Aí vem a pergunta. Determine em centímetros o perímetro do polígono construído na etapa 5. Olha só.
Esse aqui tá fácil calcular o perímetro, porque você sabe que essa medida original era 10 centímetros, agora passou a ser 1/3, é 10 sobre 3, e você tem aqui quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lados. Aí você multiplica 12 vezes essa medida. Mas na etapa 2. E na etapa 5, quando a figura fica assim, ó, vai fazer uma conta danada, né? E olha as respostas aqui, tem uns números feios, hein? Tá, como é que a gente pode resolver isso? Olha só, essa ideia de fazer o cálculo aqui para a etapa 2, ela pode ser estendida para as etapas posteriores. Sabe como? Vamos começar com a etapa 1. O que a gente tinha na etapa 1? Vamos contar aqui qual é o número de lados e qual é o tamanho de cada lado. Tamanho. Por exemplo, aqui na etapa 1, eu vou botar aqui etapa 1. Quantos lados a gente tem? 3 lados. E quanto que é o tamanho de cada lado? 10. 10 centímetros. O perímetro é o número de lados vezes o tamanho de cada lado. Quanto é que dá isso? 3 vezes 10. Isso dá 30 centímetros. Então, isso aqui é o perímetro da figura da etapa 1. É o número de lados vezes o tamanho de cada lado. Agora, você tem como calcular o número de lados e o tamanho dos lados nas etapas posteriores? Quer dizer, na etapa 2, na etapa 3, na etapa 4 e na etapa 5. Porque é isso aqui o que ele pergunta. Quanto que é o perímetro na etapa 5? Vamos ver se a gente consegue descobrir isso aqui. Ó, na etapa 2, quantos lados a gente tem? Já vimos que são 12 lados, né? 12 lados. A gente contou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 lados. E quanto é que vale cada lado? Ó, cada lado é o lado anterior, que é 10 centímetros, dividido por 3. Então, isso aqui vai dar 10 sobre 3. 10 terços. Se você multiplicar o número de lados pelo tamanho de cada lado, você vai ficar com um perímetro. Na etapa 2, quanto é que vai dar esse perímetro? 12 vezes 10 terços. É só fazer essa multiplicação. O número de lados vezes o tamanho de cada lado. Quanto é que vai dar isso? Ó, pode simplificar aqui 12 por 3, vai dar 4. Então, 4 vezes 10, 40. 40 centímetros. Aqui, para essa, ficou fácil. Mas e para a etapa 3, para 4 e para 5, que é o que ele quer? Fica difícil até de fazer a figura, né? Mas olha só, você na verdade não precisa fazer a figura. Você precisa entender o que acontece com o número de lados e o que acontece com o tamanho de cada lado. Olha só o que você tem aqui. Numa etapa qualquer, você tem cada lado. Aqui você tinha um lado só. Digamos que isso aqui seja um lado de uma figura de uma determinada etapa. O que você vai fazer a seguir? Você vai marcar esses 2 pontos aqui que dividem esse lado em 3 partes iguais e você vai formar um triângulozinho aqui e vai apagar essa parte. Então, o teu polígono, ele tinha uma determinada quantidade de lados, sendo que cada lado dele se transformou em quantos lados? Se transformou em 4 lados. Claro, você tinha um só, agora esse um vai ser substituído por 1, 2, 3, 4. Então, na etapa seguinte, você vai ter uma quantidade de lados 4 vezes maior. É o que aconteceu aqui, ó. Nessa primeira etapa, você tinha 3 lados. Depois dessa manobra, você vai ter 3 vezes 4, vai ficar com 12 lados. Por quê? Por causa do que eu mostrei aqui, o que acontece com um lado. E isso vai acontecer com todos os lados.
Então, cada lado vai se transformar em 4 lados. Isso aqui vai fazer o número de lados ficar multiplicado por 4. Então, aqui, por exemplo, sem fazer o desenho, me diga, quantos lados você vai ter na etapa 3? Pega o anterior e multiplica por quanto? Por 4. Então, você vai ter 12 vezes 4. 12 vezes 4 dá 48. Você vai ter 48 lados. Já ficou ruim de fazer essa figura, né? Na etapa seguinte, o que vai acontecer com o número de lados? A mesma coisa, vai ficar multiplicado por 4. Quantos lados você vai ter nessa etapa? Vai ficar 4 vezes 48. E quanto é 4 vezes 48? Faz a continha aí. Dá para fazer de cabeça, né? Ó, dobrando 48 vai dar 96. E dobrando 96 vai ficar 192. Então, você, na etapa 4, você vai chegar a 192 lados. E na etapa 5, mesma coisa, vai ficar multiplicado por 4. Então, quanto é que vai dar isso? 4 vezes 192. Ó, 192 multiplicando por 4, isso aqui vai ficar 8. Aqui 36 vão 3. E aqui 7. 768 lados. Certo, então a quantidade de lados vai quadruplicando até ficar com esse valor aqui na quinta etapa, 768 lados. Agora, o que acontece com o tamanho de cada lado? Os lados vão diminuindo. Na primeira etapa era o triângulo, lados 10 centímetros. Na segunda etapa, o triângulo já não era mais um triângulo, era a estrela do xerife. E o lado é a terça parte desse aqui, claro, porque cada lado desse é igual a esse pedacinho aqui. Cada lado desse é a terça parte do lado anterior. Então, ficou dividido por 3. Na etapa seguinte, quanto é que vai medir o lado? A terça parte do lado anterior. Então, vai ficar quanto? Quanto é a terça parte de 10 terços? É 10 nonos. Para achar a terça parte é só você dividir por 3. Isso equivale a triplicar o denominador da fração, né? E na etapa seguinte, quanto é que vai valer o lado? Vai ficar 10 sobre 27. E finalmente, na quinta etapa, o lado vai valer a terça parte disso, que é 10 sobre 81. 10 sobre 81. Foi dividido por 3. Então, isso aqui, esse produto, vai te dar o perímetro do polígono lá da quinta etapa. Esse perímetro vai ser, então, 768 multiplicado por 10 sobre 81. Aí não tem nas respostas, mas presta atenção que você pode simplificar. 768 é múltiplo de 3, ó. 6 e 7, 13. 13 mais 8, 21. Isso aqui dá para simplificar por 3. Vamos simplificar por 3? Quanto é que é 768 dividido por 3? Isso aqui vai ficar 2, resto 1, abaixo 6, aqui 5, abaixo 1, 18 por 3 dá 6, resto 0. Então, isso aqui simplificando por 3, aqui vai ficar 256, e 81 simplificando por 3 vai dar 27. Prontinho. Então, alguma coisa mais pode simplificar aqui? Não. Então, isso aqui vai ficar 2.560 dividido por 27. Esse é o perímetro desse polígono maluco aqui. 2.560 sobre 27, olha aqui. Resposta correta, letra B de Bravo. Então, mais uma vez lembro, o nosso preparatório para colégio militar à distância, ele está entrando em promoção. A assinatura estendida está pelo mesmo preço da assinatura anual. Você pode encontrar informações detalhadas aqui na descrição do vídeo e tem também o link para a loja virtual onde você faz a inscrição. Bons estudos para vocês!